Eu sou Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, advogado, jurista, e no vídeo anterior eu falei sobre a criação do Tribunal Constitucional Militar e a sua finalidade, o seu funcionamento. A necessidade do tribunal também fora dito que a razão dele existir, dele ser criado, é porque há falência dos poderes constitucionais, sobretudo do poder judiciário. Hoje eu vou demonstrar esta falência do judiciário em face de um caso que me veio à mão do advogado Odilon Manuel Ribeiro. Imagine que você está na sua casa, de repente toca a campainha. A pessoa se apresenta como um oficial de justiça. E ele diz a você: eu sou oficial de justiça e vim aqui para avaliar a sua casa porque ela vai a leilão judicial, em face de um processo de execução que existe contra o senhor. Aí o dono da casa diz: mas eu não tenho processo nenhum. Eu não tenho processo nenhum. Eu não tenho execução nenhuma. Se trata, essa pessoa, de uma pessoa idosa, que tem um imóvel só onde ela mora. Muito bem. Espantado, o que você faz? Você vai contratar um advogado para saber o que é que está acontecendo. Aí você descobre que na 4ª Vara Civil de Mauá existe uma execução que está tramitando há 7 anos para a perda do seu imóvel por falta de pagamento de um contrato de locação. Quando o proprietário da casa descobre a fraude, ele vê que a assinatura dele foi falsificada no contrato de locação, que o advogado contratado para defendê-lo jamais conheceu o proprietário do imóvel, não existe procuração no processo, e as petições feitas por um suposto advogado que a gente nem sabe quem é tudo falsificado. Um golpe fantástico, quase perfeito, se eu não entrasse nesse processo e fizesse uma devassa nele, juridicamente falando. O antigo advogado Dr. Odilon, em 2007, ao verificar todas essas fraudes, ele ingressa com uma petição para o juiz, chama exceção de pré-executividade, e diz assim: olha, essa execução é nula, não existe procuração do meu cliente, o meu cliente não assinou nenhuma petição, não constituiu nenhum advogado, e o contrato de locação, onde consta que ele teria dado o imóvel dele em garantia do contrato de locação residencial, é falso, ele não assinou isso. O que deveria o juiz Olavo Zampol Júnior? Primeiro, declarar de ofício a nulidade da execução, com base no artigo 282, parágrafo 2º do CPC, que é do atual, naquela época era o artigo 249, inciso 2º do CPC de 73. Porque não tinha advogado constituído nos autos. A ré, a executada, nunca foi citada. As petições feitas em nome dela são todas falsas. Ele não fez isso. Deveria ele ainda, de ofício, solicitar uma perícia grafotécnica para verificar a assinatura da advogada, se a advogada existe, está registrada na OAB, se ela foi contratada para fazer esse serviço, através de perícia grafotécnica. Ele não fez nada disso. O advogado Dr. Odilon entrou com um agravo de instrumento, que é um recurso que você tem para recorrer das decisões do juiz. A 28ª Câmara, composta por Celso José Pimentel, na época, Júlio Vidal e César Lacerda, negam o agravo sem qualquer juízo justificado racionalmente. Eles apenas alegam que exceção
de pré-executividade não é o recurso cabível para se fazer perícia grafotécnica. Tudo bem, que não fosse, mas eles poderiam de ofício declarar a nulidade da execução por uma razão bem simples: não tem advogado. Nenhuma ação pode tramitar sem advogado, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. Você só pode postular em juízo quando houver advogado. Está no artigo 1º da Lei Federal 8.906. E no artigo 5º, que exige mandato, exige que você constitua um advogado para ele poder te defender nos autos. Se uma execução de título extrajudicial, que é o caso do contrato, tramita por 7 anos sem advogado, é óbvio que o processo é nulo. É nulo o processo, até pela prescrição, porque o prazo para se executar um contrato que está inadimplente é de 5 anos. O doutor Odilon só entrou no processo, ele é o advogado real da cliente na época, em 2007, a execução é de 2000. Então prescreveu completamente. E a prescrição você reconhece de ofício. A 28ª Câmara passa por cima disso tudo. O que faz o advogado doutor Odilon? Entra com recurso para o Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, mesmo ciente que o processo está irregular, que deveria admitir o recurso especial, porque quando o processo está irregular, você pode alegar essa nulidade em qualquer instância, tanto em 1º grau com o juiz, quanto em 2º grau com os desembargadores, ou no Superior Tribunal de Justiça. Não há discussão sobre isso, está no artigo 267 do antigo CPC de 73. Mas eles não reconhecem a nulidade da execução e nem a irregularidade dela. E manda o processo continuar. O que faz o doutor Odilon? Ele ingressa com incidente de falsidade documental e ideológica, pedindo uma perícia grafotécnica para o juiz de 1º grau, com o doutor Olavo Zampal Júnior. O que faz o doutor Olavo Zampal Júnior? Nega a realização de perícia. Ele poderia negar esse pedido da executada? Resposta: não, porque ele está vinculado ao princípio da legalidade. Se o advogado diz que o contrato é falso, que a cliente dele não assinou e que as petições também são falsas, deveria haver uma perícia documental e grafotécnica. Mas ele nega. Qual é o interesse dele em fazer isso? O doutor Odilon entra com agravo, que vai para a 28ª Câmara, cujo relator é Celso José Pimentel. O que ele faz? Ele nega provimento ao agravo. Ele, César Lacerda, como eu disse, e outros desembargadores que compõem aquela Câmara, num ato manifestamente arbitrário, alegando que houve preclusão. O que é preclusão? É quando a matéria já foi objeto de julgamento. Ora, se eu estou alegando que existe nulidade e não foi feita a prova dessa nulidade, como é que há preclusão? Teria que haver uma perícia. O perito que vai dizer se a assinatura é verdadeira ou falsa, se as petições são verdadeiras ou são falsas. O juiz não tem competência técnica para isso. Mas ele não faz isso. Novamente, o advogado Odilon ingressa com recurso especial, que também não é admitido. Diante do caos total, o que o doutor Odilon faz? Ele ingressa com um inquérito, pede a abertura de um inquérito policial para investigar esses fatos, os crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão e de estelionato.
de golpe. É aberto o inquérito. Aí se descobriu que o locatário, o senhor Erico, é um laranja. Ele estava desaparecido. A locadora, quando foi ouvida na delegacia, ela apresentou um documento manuscrito do locatário, onde o locatário afirma que a assinatura da garantidora do contrato, que ofereceu a caução do contrato de residencial, de locação residencial, é falso, que ela não assinou. Que quem assinou isso, segundo o senhor Eurico, era uma terceira pessoa com o nome de Ricardo. Como é que a executada, que chama Helena, poderia ser objeto de um processo de execução que é nulo, se ela nada fez? Aí o doutor Odilon pega parte do inquérito e desses documentos e pede que seja reconhecida a nulidade da execução. Novamente a petição dele é negada. Ele ingressa com novo agravo, também é negado pela 28ª Câmara. Ele vai para o STJ, também é negado. Mesmo sendo instaurado inquérito policial com documentos do depoimento da locadora, com o depoimento, com termo de declaração da garantidora, da senhora Helena, que é a proprietária da casa que foi colocada em garantia e que nada sabe sobre isso. Fica demonstrado que o locatário sumiu, desapareceu, que todas as diligências para que ele fosse localizado foram infrutíferas em todos os endereços que foram dados. Se descobre que ele nunca morou no local, que o contrato de locação se trata de um golpe muito bem engendrado para pegar o imóvel de uma pessoa idosa, que não tem ninguém no mundo, que só tem a casa onde ela mora. Muito estranho isso. O doutor Odilon contrata uma perícia grafotécnica, um perito judicial do próprio Tribunal de Justiça, que é contratado para verificar se a assinatura no contrato de locação da senhora Helena é real, se os documentos são reais. E a perícia feita no contrato de locação, se verifica que a assinatura dela é falsa. Há um laudo nesse sentido. O doutor Odilon pega esse laudo e apresenta para o juiz Olavo Zampal e pede que ele faça a perícia grafotécnica, cumpra o artigo 390 do CPC, do Código de Processo Civil. Ele nega novamente a realização de perícia. O advogado agrava novamente. A 28ª Câmara, ao invés de instaurar o incidente, porque havia um laudo agora, uma prova técnica de um perito do Tribunal de Justiça de São Paulo dizendo que a assinatura é falsa, depoimentos da própria locadora, proprietária da casa, quando apresentou o documento do Eurico dizendo que a assinatura é falsa. E a 28ª Câmara, o que faz? Nega novamente a realização de perícia e ainda aplica uma multa, indenizações para uma pessoa inocente. Por exemplo, a dívida que era 100 passa a ser de 130. Num contrato nulo, numa execução nula. Quer dizer, ao invés de declarar a nulidade do processo, né, e imputar, mandar instaurar ação penal por crime de estelionato, uso de documento falso, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão, não fazem isso. E ainda condenam o inocente a pagar multa e indenizações, majorando uma dívida que não existe. O doutor Odilon ingressa com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça,
pedindo o reconhecimento da nulidade da execução por fraude processual. Fraude processual, falsidade documental e ideológica. O Superior Tribunal de Justiça, ao invés de reconhecer isso de ofício, porque era o dever deles reconhecer de ofício, o que é feito? Eles aplicam ainda uma multa, porque a executada está insistindo na nulidade da execução por fraude processual, sem qualquer base legal sustentável. Muito bem. Com a conclusão do inquérito policial, o advogado tenta uma última alternativa, é a quarta tentativa do advogado. Pega a cópia do inquérito policial e anexa na execução. O juiz Olavo sai do processo e entra no lugar dele o juiz José Wellington. Com base no inquérito policial, ele determina a realização de perícia grafotécnica. A locadora, que é uma estelionatária, o que é feito? O que ela faz? Ela ingressa com embargos de declaração para mudar a decisão do juiz Wellington, que reconheceu, depois de muitos anos de luta, que tem que fazer perícia, que há indícios de criminalidade veemente no processo de execução. O juiz José Wellington sai da comarca repentinamente. Observem bem isso. Transferiram o juiz da comarca de Mauá para Santo André. E ingressa no lugar o juiz César Augusto. Esse juiz cancela a perícia deferida pelo juiz Wellington. Sem qualquer fundamentação legal, esse juiz deveria ser preso imediatamente. O doutor Odilon ingressa com agravo e menciona essas ilicitudes todas. Novamente a 28ª Câmara alegrando falsa preclusão, quando se trata de fato novo, o inquérito policial que foi juntado no processo de execução. Base para o juiz José Wellington determinar a perícia, porque viu que o locatário era fantasma, laranja, que a locação era um ato simulado. E a 28ª Câmara indefere o pedido de perícia grafotécnica. O advogado da executada, senhora Helena, que é uma senhora idosa, entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que também foi negado e foi condenado a pagar indenizações num processo nulo por fraude processual, fraude documental, falsidade ideológica, exercício ilegal da profissão, sem mandato, tudo nulo. Evidente que, em face dessa situação caótica, o imóvel vai a leilão. É arrematado o imóvel da velhinha. Só que quando o arrematante percebe que existe algo estranho no processo, algo errado, que ela vê que tem crimes praticados no processo, que tem fraude, ela desiste da apelação e pede a devolução do dinheiro dela. Observe, senhores externautas, a falência do judiciário. Uma pessoa leiga que arrematou o imóvel pela internet, quando lê o processo de execução e vê que tem essas fraudes todas lá, ela desiste
de ficar com o imóvel e pede o dinheiro dela de volta. Como é que juízes, desembargadores e ministros do Superior Tribunal de Justiça não têm bom senso? Porque direito é bom senso. Com bases nessas questões, eu ingressei com uma representação criminal, pedindo a prisão preventiva dos juízes envolvidos, dos desembargadores envolvidos e dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. O Procurador-Geral da República não ofereceu denúncia. Quedou-se silente, ou seja, inerte. Com base nisso, eu fui obrigado a fazer o papel do Procurador-Geral da República, a ingressar com uma ação penal subsidiária da pública no Supremo Tribunal Federal, pedindo a prisão preventiva de todos os magistrados envolvidos nessa associação criminosa, porque não há outro nome a se dar em relação a isso. Pelas provas documentais que lá estão, são 123 documentos dotados de fé pública. Eu espero que o ministro relator do STF encaminhe o processo ao Procurador-Geral e que ele ofereça a denúncia e que os ministros do Supremo Tribunal aceitem, porque se não aceitarem, com certeza será criado o Tribunal Constitucional Militar e todos eles serão presos pelo Procurador-Geral Constitucional. Acompanhe estes fatos na página moraliza.com. Essa página está nos Estados Unidos, por questões óbvias. Toda ação penal, uma cópia estará no site. Assim como eu mencionei anteriormente, que a proposta de criação do Tribunal Constitucional Militar, através de um decreto-lei do chefe de Estado, também está lá. Vocês devem divulgar maciçamente esse vídeo, porque assim como aconteceu esse fato em São Paulo, deve haver centenas e milhares de outros espalhados por todo o país. Muito obrigado.